Olá, geeks, nerds e amantes da cultura pop, eu sou o Nick Ellis, esse é o canal Na Manteiga, estamos aqui no ar com o nosso primeiro vídeo, hoje falando sobre Bohemian Rhapsody, a biopic do Queen e sobre a história do Freddie Mercury. Você vai saber tudo o que eu achei sobre esse filme depois da vinheta, fica ligado! Em primeiro lugar, a gente precisa falar sobre o sucesso comercial desse filme, que foi estrondoso. Ele tá no top 10 de filmes de 2018, que não é uma pequena façanha, se a gente lembrar que teve Vingadores, teve Aquaman, teve vários filmes realmente muito grandes ano passado. Apesar de não ter tido um grande sucesso de crítica, ele teve um grande reconhecimento na noite dos Golden Globes, quando ele foi agraciado com o prêmio de melhor filme drama, não foi musical não, e também melhor ator para Rami Malek pelo seu desempenho como Freddie Mercury, que foi realmente impressionante. O filme do Queen, como Bohemian Rhapsody é mais conhecido aqui no Brasil, ele é um filme que não é perfeito, tem alguns defeitos, mas ele é um filme capaz de empolgar a plateia e isso é uma coisa que realmente merece nossos aplausos. O filme começa nos anos 70, mostrando o começo da banda Queen, e embora as coisas não tenham acontecido exatamente como são mostradas no filme, acho que eles passam bem o clima de quem era o Freddie Mercury, como ele era uma pessoa muito carismática e a voz dele era maior do que o mundo. O interessante do filme é que ele mostra bem a relação dele com a Mary Austin, que foi sua grande amiga, sua grande companheira ao longo da vida, para quem ele deixou grande parte da sua herança e também sua casa em Londres. O companheiro de Fred no final da sua vida é Jim Hutton, mas como o filme não é muito focado nessa parte da vida do Fred, ele só aparece de relance no filme. Toda a parte da sexualidade de Freddie Mercury ela é mostrada de forma meio sutil, o que levou a várias reclamações de críticos e fãs que queriam que fosse mostrado mais como realmente o Fred era. Mas tudo bem, eu acho que eles conseguiram passar o clima de que o Fred era um cara muito festeiro, gostava muito de fazer bagunça. Tem uma coisa curiosa, que uma vez o Freddie Mercury disse que se fizessem uma biopic sobre a vida dele, a censura seria triplo X, e não menos de 13 anos como foi Bohemian Rhapsody. Mas eu acho que o filme consegue ser um bom filme, apesar dessas limitações que foram feitas exatamente pela parte comercial. Existem alguns detalhes no filme que não fazem muito sentido. Por exemplo, o Rock in Rio passou para 1977, e o Queen só veio para o Brasil mesmo em 1981, quando ele fez um show em São Paulo. Os dois shows do Queen no Rock in Rio que eu estava presente aconteceram em 1985, que foi o mesmo ano do Live Aid. No filme rola uma certa tentativa de criar um drama de que o Queen tinha se separado, que eles pararam de gravar discos, o que simplesmente não é verdade, porque afinal de contas eles lançaram The Game, depois lançaram Hot Space em 1982, em 1984 eles lançaram The Works, que é um dos meus preferidos, em 1985 eles vieram no meio de uma turnê mundial, eles estavam no auge, fazer o show no Brasil, o qual eu estava presente miraculosamente, muito obrigado universo, muito obrigado destino. E nesse mesmo ano eles chegaram no Live Aid no topo da sua forma. Não tinha aquela historinha de fazer ensaio para ver se eles conseguiam se entender novamente. Não tinha aquela historinha de eles estarem brigados. O filme tem várias horas que ele parece um filme de ficção, porque ele não está contando mesmo o que aconteceu na história do Fred. Mas isso dá para entender pela decisão dos produtores de não mostrar a parte final da doença do Fred, que seria realmente uma coisa realmente muito triste para os fãs ter que assistir isso na tela do cinema. O que importa é que esse filme pode ter vários defeitos, mas ele também tem um grande acerto, que é a trilha sonora com as músicas do Queen. É muito difícil você sentar na plateia de um cinema, ouvir aquelas músicas e não ficar muito empolgado. Quando foi criado esse projeto de fazer um biopic sobre o Queen, o primeiro ator cogitado para o papel foi o Sacha Baron Cohen, mas o Brian May, guitarrista da banda, achou que ele era um pouquinho humorista demais para fazer o papel do Fred. Então eles escolheram o Rami Malek, porque eles gostaram do desempenho dele em Mr. Robots e também porque eles acharam que ele tinha essa parte do queixo parecida com a do Freddie Mercury. Eu não sei se é muito parecido, mas enfim, o trabalho dele no filme está espetacular. Ele ganhou o Golden Globe por esse papel, provavelmente vai ser indicado ao Oscar de melhor ator, e o Rami Malek está fantástico no papel. Só não entendo por que a produção não botou uma lente de contato escura para ele ficar um pouquinho mais parecido com o Fred também. Seria impossível fazer um filme sobre o Freddie Mercury sem mostrar sua voz, toda a extensão e o alcance da voz do Freddie Mercury. E como é que eles resolveram isso nessa produção? Simples, eles fizeram uma mixagem entre 3 vozes. A voz do Rami Malek, que para mim serve só como base, como tela para eles pintarem em cima, e uma mistura entre as vozes do próprio Freddie Mercury, tirada de vários takes alternativos do Queen, e a voz de Mark Martel, que é um youtuber que é conhecido por ter uma voz bem parecida com a do Fred, por imitar o Freddie Mercury, né? Com todo respeito ao Mark. Manda muito bem, mas é basicamente uma cópia do que ele faz. O filme foi dirigido pelo Bryan Singer, que é um cara bem controverso, está envolvido em várias denúncias aí de coisas que eu prefiro não falar aqui nesse canal, e ele teve um grande problema de relacionamento durante o filme com o seu ator principal, Rami Malek.
3 semanas antes do término das filmagens, o Bryan Singer brigou geral com todo mundo, distratou o Rami Malek e não apareceu no dia seguinte de filmagens, disse que tinha que atender um parente que estava passando mal e sumiu, simplesmente. Então a produção mandou o Bryan Singer embora, colocaram no lugar dele o Dexter Fletcher, que é um ator e diretor, que vai ser o diretor da biopic Rocketman, da qual a gente também vai falar aqui nesse canal. Durante o filme, em alguns momentos, a prótese dentária de Rami Malek me tira um pouquinho da experiência de que ele é o Freddie Mercury. Então, esse tipo de coisa da produção eu não entendo. Mas o resto da produção, o design de arte, a reconstituição de época, isso está tudo muito bem feito, impecável. E eu também preciso elogiar aqui o Bryan Singer pelas mudanças de plano que são muito legais. Por exemplo, eles estão dentro de um ônibus e de repente passa para o palco. Esse tipo de transição de cena eu achei muito legal. Assim como as cenas de palco. É impossível falar de Bohemian Rhapsody sem elogiar o elenco. Em primeiro lugar, a banda Queen, que está excelente. William Lynch está perfeito como Brian May. Ben Hardy também lembra muito Roger Taylor. E o Joe Mazzello parece muito John Deacon, embora ele seja o único americano dessa turma aí. Quando você vê os 4 no palco, dentro do filme, você consegue imaginar perfeitamente que eles são Queen, você esquece que eles são atores profissionais que estão interpretando um trabalho, apesar da prótese dentária do Rami Malek. A Lucy Boynton está muito bem nesse filme, fazendo o papel da Mary Austin, e com quem ele tinha uma relação muito especial com os gatos. O filme pode errar em muitas coisas, mas ele acerta muito bem na parte dos gatos. O Fred realmente era totalmente maluco pelos gatos dele, ele tratava aqueles gatos como se fosse gente, cada um tinha um quarto na sua mansão, e ele queria falar com os gatos no telefone, uma maluquice que a Mary deixava ele fazer. Quem também merece muitos elogios é o Aidan Gillen como John Reed e o Tom Hollander como Jim Beach, ou Miami Beach, como o Fred preferia chamá-lo. O John Reed, no filme, ele briga com o Fred Mercury, é expulso de uma limusine, enfim, rola uma cena bem legal. Só que isso, de repente, não aconteceu de verdade, porque ele se desligou amigavelmente da banda e o empresário passou a ser o Jim Beach, ou Miami Beach, que inclusive é produtor do filme e é empresário do Queen até hoje. O Alan Leach está perfeito no papel de Paul Prenter, que era o assistente pessoal de Fred, o secretário particular dele depois namorado, que é um cara que sacaneou muito o Fred em vida, que declarou coisas horríveis sobre ele numa entrevista para televisão que inclusive é mostrada no filme. Quem dá um show nesse filme também é o Mike Myers, fazendo um papel meio fictício, Ray Foster, que é um empresário que meio que descarta o Queen depois de ouvir que Bohemian Rhapsody tinha 6 minutos e tinha uma parte de ópera no meio da música. Então esse personagem, ele é fantástico, ele realmente não existiu de verdade, mas ele faz o alívio cômico do filme e funciona muito bem. O detalhe é que o Mike Myers fala durante o filme que Bohemian Rhapsody é uma música que os jovens nunca vão bater a cabeça dentro de um carro cantando essa música. E isso acontece realmente em Wayne's World, em Quanto Mais Idiota Melhor, acontece exatamente essa cena. Um detalhe interessante é que o Mike Myers aceitou participar do filme sem nem ler o roteiro. Ele aceitou participar do filme só porque era o filme do Queen, entendeu? Meio que em retribuição a ter usado a música do Queen no seu filme. E o Queen também meio que em retribuição a ele, porque afinal de contas, quando Wayne's World foi lançado em 1992, Bohemian Rhapsody chegou no topo das paradas. É isso aí, uma mão lava a outra. Com todos os problemas, o roteiro funciona muito bem. Nenhuma dessas mudanças me parece muito gratuita. Elas todas servem para a história ser bem contada, da maneira que a história é contada. Enfim, não é a vida do Fred Mercury que você está vendo na tela, mas tudo bem. Ele passa o clima de quem era o Fred Mercury, quem era aquela força da natureza no palco, como ele conseguia dominar a plateia, como ele conseguia reger as plateias. Isso tudo é muito bem mostrado no filme, além do próprio clima, da própria alegria do Fred de viver. Quem está por trás dessa produção é o Jim Beach e o Roger Taylor e o Brian May. Então, se eles não estão incomodados com essas mudanças na história deles mesmos, não sou eu que vou reclamar. Se você quiser saber mais sobre a vida do Fred, do Brian May, do Roger Taylor e do John Deacon, tem vários documentários que foram produzidos pelo próprio Jim Beach que podem preencher essa lacuna. O objetivo de Bohemian Rhapsody não é esse. O objetivo do filme é ser bem divertido e ter apelo para várias gerações. Não é um filme feito exclusivamente para os fãs do Fred. O roteirista Anthony McCartney, ele entende bastante do assunto, já que ele foi indicado ao Oscar 2 vezes pela Teoria de Tudo e pelo Destino de uma Nação. Os últimos 15 ou 20 minutos do filme são dedicados inteiramente ao show do Live Aid, que foi realmente uma obra-prima do Queen. Eles só tinham 20 minutos, como todas as outras bandas, e eles preencheram esses 20 minutos com vários hits, como Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Radio Gaga, Hammer to Fall, várias músicas que estão presentes no filme. Foi a primeira cena do filme que foi gravada, foi esse show do Live Aid, e durante a gravação o Rami Malek se incomodou um pouquinho com uma coisa. Eles tinham vários intervalos entre uma música e outra, então ele não conseguia realmente entrar no personagem. Então ele pediu e foi atendido pela produção, que realmente fez
fez novamente o show na íntegra, uma música depois da outra, e isso vai estar nos extras do Blu-ray e do DVD que vão ser lançados ainda de Bohemian Rhapsody. Essa cena também é toda feita em computação gráfica, porque o estádio do Wembley não existe mais, foi demolido para a construção de um novo, então eles não tinham mais como fazer essa cena filmada no próprio estádio, fizeram tudo em computação gráfica, ficou bem legal. Além de ter dado um lucro tremendo e ter ficado no top 10 de bilheterias do ano passado, o filme ganhou 2 Golden Globes e ainda está cotado para ganhar alguns Oscars. Como fã de longa data do Queen, eu fico muito feliz em ver o Brian May e o Roger Taylor subindo ao palco junto com o Jim Beach para ganhar aqueles Golden Globes. Então, se eles ganharem algum Oscar, eu não vou ficar nada triste, embora eu ache que o filme é muito legal, mas não é para ganhar esses prêmios todos. De qualquer maneira, vale muito a experiência. Se você puder, tenta assistir no cinema enquanto está passando. Ele voltou a passar nos cinemas do Brasil por causa dos Golden Globes. No final das contas, com todos os problemas da produção, com a demissão do Bryan Singer no meio do filme, acho que o filme se saiu muito bem e conseguiu divertir bastante a plateia. Galera, se você curtiu esse vídeo, por favor, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, que é muito importante para nós. Antes de terminar, um agradecimento muito especial pro pessoal da Fox Die Games. Se você está procurando jogos para PS4, jogos para Xbox, camisetas nerds incríveis, produtos da Razer, tem tudo isso e muito mais lá na Fox Die Games. Vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo. Não esquece de visitar, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até o próximo vídeo, galera. Fui! Bom, agora vamos fazer um pequeno crossover entre o meu antigo canal 366 Músicas e o novo canal Na Manteiga. Vamos lá. Fred, essa é pra você. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because it's easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun. Now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, there's nothing really matters. Too late, my time has come, sends shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, ooh, I don't wanna die. Sometimes wish I'd never been born at all.